E eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês. Eu não sei qual será a última mãe, ou seja, no arrebatamento da igreja, ou seja, no chamado fim do mundo. Eu acho que nós nunca teremos a informação de quem será a última mãe, sabe, aquela mãe do último segundo, do arrebatamento, da finalização, do fechar de todas as coisas. Mas nós sabemos quem é a primeira, e é sobre ela que eu quero conversar com vocês, certo? Eva é alguém que me inspira e que nos inspira, né? E o tema da minha mensagem é: a vida está nelas. Porque o homem, por mais que ele queira fazer as coisas prosseguirem, ele não tem condições de gerar. Vai aqui uma brincadeira, né? Se um homem sair de casa, por mais bem arrumado que ele esteja, por mais convencido de si mesmo que ele esteja, e ele disser assim: hoje eu vou engravidar alguém, ou eu vou ter um filho, ele não vai. Primeiro, porque no útero dele não vai nascer, e segundo, porque ele precisa encontrar uma mulher que aceite o convite. Mas eu aprendi uma coisa: se uma mulher disser que ela vai engravidar do marido, do vizinho, do leiteiro, do padeiro, mas você pode ter certeza que é muito mais fácil ela encontrar um adversário para engravidá-la. Ou seja, de uma forma, lógico, né, brincando, eu quero dizer a você que a vida está, né, na mulher, no ventre da mulher. E quando nós olhamos para Eva, eu confesso que eu nunca tinha olhado nesse prisma, e preparando essa mensagem, eu me deparei com Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis 4, verso 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, ou um varão. Coloca o 2. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Põe o 4, 25. Gênesis 4, verso 25. Isso. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Gênesis 5, verso 4. Gênesis 5, muda só o capítulo aí, e verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Preste atenção aqui, porque aqui nós temos a narrativa, né, dos filhos de Adão. Mas eu não quero me concentrar nisso. Eu quero me concentrar hoje em sua esposa Eva, na qual nós temos pouquíssimas informações a respeito dessa mulher. Tá, para mim, uma das mulheres mais importantes foi ela, né, sem instrução ou instruções nenhuma, que aprendeu a lidar pela primeira vez com menstruação, que aprendeu a lidar, né, com crises hormonais, com gravidez, com cólica de criança, dor de ovo, todas essas coisas que você pode imaginar, que normalmente uma mulher mais velha tende a instruir uma mais nova. E quando isso não acontece, pode acontecer o que nós vemos na história, né, de Salomão julgando a causa de duas mães, onde uma mãe, por falta de habilidade, acaba matando o próprio filho sufocado. Quando, né, Salomão julga a causa das duas mães. Eu quero dar uma olhada com vocês hoje sobre algumas coisas importantíssimas. A Bíblia nos diz aqui que essa mulher, ou seja, a primeira mãe, seu primeiro filho é Caim, seu segundo filho é Abel, seu terceiro filho é Sete, e além dos 3 meninos, ela ainda teve muitos filhos. Isso não é nada de se estranhar, principalmente nesse ambiente, porque outrora, até mesmo, né, aí se buscarmos os nossos avós e os nossos bisavós, eles tinham 8, 10, 15, 20, né, até 25 filhos. Nós encontramos algo que era muito comum. Talvez hoje, na nossa cultura, na cultura atual, para nós, se falar que alguém teve 5, 6 filhos, você já diz: isso é louco, né? Essa pessoa é maluca. Mas quando olhamos um pouquinho para trás,
nós vemos que isso era muito comum. Então eu não posso te precisar quantos filhos Adão teve com Eva, mas provavelmente foram bastantes. Nós temos 3 tratados aqui como nome, com nome, e nós temos ainda aí o último texto, 800 anos e gerou filhos e filhas. Eu imagino, também não posso te precisar quantos anos Eva tinha, mas essa foi uma pergunta que eu me fiz. O texto diz apenas que Adão vai viver 900 e um pouquinho, porque ele vive aqui, foram os dias de Adão depois que gerou 7, 800. Coloca o verso seguinte, o verso 5, dá para colocar para mim? Você está no 4 aí, é só mudar para o 5. Gerou filhos e filhas. Deixa eu ver se... Cadê? E foram todos os dias de Adão, ou que Adão viveu, 930 anos e morreu. Bom, nós sabemos já por informação que Eva era mais nova do que ele. Eu não sei quantos anos ela era mais nova, e o texto não narra a morte dela. Provavelmente os dias não eram contados como os nossos. Há alguma diferença no que diz respeito. Mas, por mais que seja, nós vemos um casal com possibilidade de ter muitos filhos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero conversar com vocês primeiro sobre a importância dessa mulher e, na verdade, colocar sobre o exemplo de Eva e aquilo que eu vou falar dela, a importância das mulheres, certo? Por muito tempo os homens não conseguiram enxergar sua importância. Por longo tempo tentaram sufocar a mulher, primeiro com o analfabetismo e com o machismo, que sempre esteve por trás de tudo isso. Depois as mulheres foram alfabetizadas e o homem começou a usar o poder econômico para dominá-las. Se a mulher obedecia, ele liberava um pouco mais, ela tinha algum tipo de vantagem, e a mulher sempre vivendo nesse ambiente de sufoco, sempre vivendo nesse ambiente de retração. Mas vamos dar uma olhadinha, no momento em que ela é criada por Deus, pois nós somos criacionistas, e no capítulo 2 de Gênesis, no verso 18, o texto diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Presta atenção primeiro na importância da mulher. Deus cria um homem, e ele olha para esse homem e diz, não é bom. Eu entendo, respeito, até falo sobre isso, que tem pessoas que vêm a este mundo e não vão casar, não vão conseguir encontrar uma pessoa para viver, e eu tenho que respeitar tudo isso. Mas segundo a Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Quem deu esse parecer foi Deus, e Deus vai criar uma mulher para este homem. Deus vai criar Eva para ele, e ela vai ser de suma importância, primeiro por causa do propósito de povoar a terra, mas muito mais do que isso, nós vamos encontrar algumas coisas, e até atitudes ruins de Eva, se é que nós podemos dizer assim, nós vamos conseguir encontrar algumas coisas positivas. Mas eu quero ressaltar primeiro a importância de uma mulher. Quando o texto diz, far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea, me parece que essa idoneidade tem muito a ver com sabedoria. A Bíblia diz, aquele homem que conhece, que consegue achar uma mulher de verdade, uma mulher sábia, ele acha um verdadeiro tesouro. Nós temos inúmeros textos bíblicos falando sobre isso. Mas assim como uma mulher sábia, uma mulher íntegra e idônea, constrói e é boa para a vida de um homem, o oposto disso também costuma ser o caos. E quando eu estou tratando aqui de mulher, eu quero ressaltar, na verdade, a postura e o posicionamento das mulheres sábias. Não quero falar hoje de posicionamento equivocado de mulher nenhuma, esse não é o meu propósito, mas eu quero mostrar a importância. Deus olhou e disse, o homem não vai sozinho
no projeto que eu tenho para realizar nesta terra. Então eu vou preparar uma mulher para ele. Que tipo de mulher? Uma que fosse idônea, uma que tivesse a capacidade de estar ao lado dele para o auxiliar. Essa era a primeira mulher. A ideia de Deus não é que fosse uma mulher rixosa, não é que fosse uma mulher briguenta, não é que fosse uma mulher... Não, seria uma mulher preparada, certo? Altamente preparada para cumprir a missão, a submissão, né? A auxiliar a missão de Adão. Esse era o propósito. Mas quando eu olho para o verso 3, ou para o capítulo 3, verso 6, eu vejo que Eva tinha coisas que nós não conseguimos encontrar em Adão. Olha o que o texto diz no verso 6 do capítulo 3. E vendo a mulher aquela árvore, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Preste atenção, porque eu nunca vi Adão olhando para a beleza do jardim. Não há um texto que me diga que ele olha para uma árvore, certo? Ele está num paraíso. E Adão, apesar de estar num paraíso, me parece que não tem a sensibilidade de olhar a beleza das coisas, de sentir o cheiro das coisas, de fazer um elogio a uma planta, a um animal. Eu nunca vi a postura dele. Eu vejo na mulher que Deus criou, não apenas a capacidade para ser uma companheira de verdade, uma mulher que iria construir um projeto ao lado do homem, mas uma mulher que era capaz de notar a beleza e valores, sabe? Quando nós olhamos isso é algo que vem, pelo menos, impregnado na maioria das mulheres. A percepção, sabe, aquela coisa feminina, gostosa, de olhar e de notar as coisas que para nós homens passa por despercebido. Você é capaz de ir numa festa com sua mulher e no final não ser capaz de dizer 5 pessoas que estavam na festa que você nem viu. Você vai com a sua esposa, ela provavelmente, mesmo que não conheça todas as mulheres que estiverem ali, saberá quase 100% dos modelitos, das cores, das indecências, dos feios, das gordas. Ela saberá descrever o sabor do bolinho, do bolo, se o glacê estava alto, se estava baixo, se colocava a música certa, se a gravata do noivo estava torta, porque a mulher é algo extraordinário, sabe? Esses detalhes não podia vir de homem nunca, sabe? Essas coisas de olhar valores, de olhar beleza. Eu olho para Eva, você pode dizer, mas foi nesse ambiente que ela pecou. Tudo bem, olha para esse ambiente, é o jeito, né? Eu não posso apagar o erro dela, mas eu acho fascinante olhar para um camarada que chegou primeiro no paraíso, que viveu no paraíso e nunca vê um elogio de Adão, nunca vê Adão ressaltar nada. Sabe, a Eva olha para aquela árvore e acha aquela árvore bonita, ela olha para aquele fruto, acha o fruto agradável, ela sentiu o cheiro, sabe, é alguém que está participando de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A grandeza das mulheres é exatamente, por isso que eu não gosto muito do feminismo, porque o feminismo não tem por projeto e propósito ressaltar a feminilidade das mulheres, mas muito pelo contrário, acabar matando isso, removendo da mulher essa beleza, sabe, essa sutileza, essa coisa agradável, sabe, de preparar, né? Poucos homens preparariam um filho bem arrumadinho para sair do que, né? As mães ou as mulheres. Ontem eu fiz uma postagem brincando na minha rede social das coisas que ouvíamos, né, de nossa mãe ou da maioria das mães, né, coisas como, não quero nem mais um pio, vai pegar seu chinelo agora, se eu for aí eu te rebento, tu não está falando com teus coleguinhas não, eu quebro a sua cara, vai para o quarto agora, vai tomar banho seu porco, vai escovar esse dente, senta aqui que eu vou catar piolho, seu piolento, está sujando assim porque não é tu que lava, vai comer tudo. Frases que a maioria de nós ouvimos ao longo da nossa história de quem? Nada mais, nada menos, né, do que um dos seres mais belos dessa terra,
o sexo feminino. Quando eu olho para Eva nesse ambiente, um ambiente que ela vai cair, é verdade, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma, mas é importante nós notarmos a beleza, a capacidade das mulheres de ver valores, de enxergar coisas, né? Eu brinco nas minhas palestras de casais que mulheres, elas conseguem ver coisas que nós homens não conseguimos ver. E quando nós não recebemos ou não acatamos as orientações, né, delas, no final temos que ouvir aquela frase, né, pequenininha, mas que é horrorosa: eu te avisei, eu te falei. Ou seja, eu olho para as mulheres e vejo em Eva a capacidade, mesmo lá naquele paraíso, de notar coisas, sabe, de observar coisas, de tirar proveito de coisas tão belas. Eu olho hoje para o mercado de trabalho e para o ativismo. Primeiro, o que ele fez com o homem, convencendo o homem que ele precisava de sair de casa para conseguir tesouros para botar dentro de casa. E como hoje não existe mais tesouros, porque só é tesouro enquanto não sair o próximo modelo, só é tesouro até a moda não mudar. Então eu nunca consigo trazer ou ter dinheiro suficiente para trazer todos os tesouros, porque o dia que eu tiver uma televisão LCD, o dia que eu tiver uma televisão 4K, o dia que eu tiver uma televisão de tela plana, o dia que eu tiver um smartphone 5, 7, 8, 10, 11 Pro, Plus, sempre, qual é o propósito? Você nunca vai ter tesouros. Nunca vai ter tesouros, porque na verdade os seus tesouros não estão fora de casa, os seus tesouros estão dentro de casa. Destruíram os valores dos homens de verdade. Às vezes eu olho para minha casa, né, e estava lá como hoje estava minha esposa, meus 2 filhos, meu neto e minha nora, e eu pensei assim, comigo lá em casa hoje à tarde, eu nunca imaginei que dentro de uma sala que não deve ter 30 metros quadrados, é onde nós estávamos, poderia caber meu maior tesouro. Tudo que eu tenho de valor estava dentro daquele quarto, sabe, que não tinha 30 metros quadrados. Só que pior que fazer isso com um homem que trabalha igual um burro de carga, como muitos descrevem, saindo de casa para buscar riquezas, e no máximo que vão deixar na sua casa são herdeiros, porque herdeiros são aqueles que vão herdar os seus bens, mas sucessores são aqueles que vão dar sequência ao legado que você deixou. Hoje a maioria de nós só conseguimos treinar, se é que precisamos de treino, herdeiros, pessoas que vão andar no meu carro, vão receber uma pensão, vão fazer isso, mas a minha pergunta, isso é o que fizeram conosco, e se não bastasse, hoje está sendo feito com as senhoras, com as mulheres, com as mães, que às vezes para ter um ambiente de dignidade, sai de casa para ganhar um salário, que às vezes é menor do que ela vai pagar alguém para trabalhar na sua casa, só para se sentir realizada. Olha que coisa louca e estranha, que mundo equivocado nós estamos vivendo. Ei, você assim como eu, sempre começou a ler a Bíblia, mas nunca terminou, tinha dificuldade para interpretar e tudo mais. Eu sei como isso é chato, sério, é muito chato, atrapalha demais. É por isso que eu conheci o método Conheça Sua Bíblia de capa a capa. Ele me ajudou bastante, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também a entender melhor sua Bíblia. E não só isso, aprender muitas outras coisas que eu não vou falar aqui porque senão ia ficar muito grande. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer, dá o primeiro link, clica aí e conheça, sério, você vai gostar demais do método Conheça Sua Bíblia de capa a capa. Mas é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Link na descrição.